O milionario decide ajudar seus vecinos a encontrar o amor e transforma suas vidas para sempre. Marcos era um desses milionários que preferiam o silêncio ensurdecedor do campo ao som das grandes cidades. Ele se isolou em uma mansão antiga na pequena cidade de São Miguel, um lugar onde todos se conheciam, mas poucos sabiam o que realmente se passava dentro dele. Depois da morte de Clara, sua esposa, seu mundo desabou. O luto se transformou em uma prisão dourada. Como solos da sociedade sempre em cima dele, Marcos se tornou um espectador da vida dos outros, observando do alto de sua varanda tudo o que acontecia nas ruas de paralelepípedos. Era ali, no conforto da solidão, que ele via seus vecinos lutando para encontrar o amor verdadeiro. A cidade transitava entre risos e desilusões amorosas. Ana, uma mulher na casa dos 30, costumava rir das suas próprias desventuras. Cínica, ela dizia que o amor era apenas uma ilusão, uma grande piada do destino. E Ricardo, um viúvo de coração partido, se sentia como um náufrago em meio a uma tempestade. Queria recomeçar, mas o medo de sofrer novamente o mantinha a grave margem. Conversas nas calçadas, olares discretos, amor estava no ar, mas ninguém parecia perceber. Foi numa dessas manas cinzentas que a ideia surgiu. Marcos, movido por um impulso inesperado, decidiu que era hora de sair da sombra. Ele não queria mais só observar, queria participar. E assim começou a trama de se tornar um cupido improvável. O milionário decidiu organizar encontros amorosos para seus vecinos. Pensou que, ao unir corações, talvez pudesse também encontrar um pouco de luz em sua própria escuridão. Preparou cada detalhe com capricho, desde a decoração até os quitutes regionais, tudo tinha que ser perfeito. Ele escolheu um pequeno parque da cidade, um lugar que exalava história e beleza. Nas semanas seguintes, Ana e Ricardo se tornam seus alvos principais. O clima de expectativa crescia. Marcos plantava as sementes do amor sem se dar conta do que estava prestes a desencadear. O dia do primeiro encontro chegou. Marcos se escondia nervoso por trás de um arbusto grande, observando os dois se cumprimentarem. O riso nervoso de Ana e o olhar cauteloso de Ricardo pareciam promissores. Mas algo estava prestes a mudar. Enquanto conversavam, um detalhe sutil capturou a atenção de Marcos, uma expressão nos olhos de Ana que ele não conseguia identificar. O passado dela parecia um mistério tão grande quanto o seu. Que segredos poderiam existir por trás do sorriso cínico? O que estava prestes a acontecer poderia descarrilar toda a sua tentativa de fazer algo bom. Ao unir os corações de Ana e Ricardo, ele se via de repente frente aos seus próprios sentimentos sufocados. Ao mesmo tempo, a sombra de Clara, sua falecida esposa, aumentava, complicando ainda mais tudo. Marcos percebeu que ajudar os outros não era tão simples. E assim, rodeado por suas próprias inseguranças, ele encontrou a pergunta crucial: seria possível abrir seu coração novamente? Seria que, ao tentar fazer outros felizes, ele também encontraria o que sempre buscou? Tudo dependia de um segredo guardado por Ana, algo que poderia mudar tudo, balançando as estruturas do que parecia certo. O futuro reservado por esse encontro estava repleto de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos estava imerso em seus pensamentos quando um grito estridente ecoou pelo parque. Uma onda de choque atravessou o ar, fazendo seu coração disparar. Ele se espremeu ainda mais atrás do arbusto, tentando entender o que estava acontecendo. Ana havia desmaiado, os olhos fechados, corpo desacordado. O sorriso cínico que ela sempre exhibia agora se dissolvia na súbita gravidade da situação. Ricardo, pálido e atonito, se agachou ao lado dela, seu rosto marcando a preocupação. O pânico se espalhou, pessoas começaram a se aglomerar ao redor, seus sussurros estavam carregados de curiosidade e medo. Marcos, no entanto, sentiu um nó na garganta. Ele precisava agir, mas como? Ele era apenas um observador, um milionário que havia decidido ser um cupido. Agora estava diante de uma emergência real. A cena ao redor começou a girar. O murmúrio das pessoas se intensificava, alimentando uma ansiedade coletiva. «Chama ao médico», gritou alguém. «O que aconteceu com ela?» perguntou outra voz. Um movimento rápido e alguém da multidão começou a aplicar primeiros socorros.
O toque suave nas maos de Ana não parecía suficiente, enquanto Marcos se sentía paralisado, como se estivese asistindo a un filme horrível. Entao, a reviravolta, entre as pernas da multidão, Marcos notou algo brilante. Uma corda de pérolas que se espatifou ao chão, refletindo a luz do sol en un espectro de cores. Ele reconheceu as pérolas, eram delas, Clara, sua esposa, tinha un colar idêntico, o mundo entao pareceu parar. As perguntas começaram a martelar em sua mente. O que o colar de Clara estaba facendo com Ana, como isso seria possível. Ana começou a se recuperar, o solo se abrindo lentamente, mas a confusão se estabeleceu. Marcos, ela susurrou como uma voz fraca. O que você fez? As palavras estavam impregnadas de um medo genuíno, e seu olhar buscava o dele. Marcos sentiu um frio na barriga. O que ela queria dizer? Ele queria colocar as mãos em seu rosto, acalmá-la, mas algo o segurava. O passado estava voltando, a dor tornava-se mais viva. E quando ele pensou que tudo poderia melhorar, ela soltou a bomba. Marcos, eu sou filha de Clara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A revelação foi como um golpe. Marcos sentiu um aperto no peito, suas mãos tremiam. Ele olhou ao redor em busca de algum sinal de que tivesse entendido errado. Mas não, os rostos na multidão estavam repletos de incredulidade. O que isso significava, o que mais ele não sabia, Ricardo, ainda ao lado de Ana, virou a cabeça devagar, seus olhos de espanto fixos em Marcos. O tumulto na cabeça dele se intensificava. Como alguém poderia esconder algo tão grande, porque Clara nunca mencionara nada sobre uma fila. Ele sentiu uma raiva, uma confusão e uma tristeza se entrelaçando dentro de si. Será que Ana sabia o que mais estava escondido? O encontro que ele organizou, a chance dele encontrar a luz, agora parecia uma armadilha escura. No meio desse caos, percebendo que ajudar os outros poderia arrastar seu próprio passado a grave tona, Marcos se viu em um beco sem saída. Poderia realmente lidar com tudo isso? Ele estava a ponto de descobrir não só a verdade sobre Ana, mas também sobre sua própria vida e seus sentimentos. E assim, a busca por amor tornou-se uma luta por autodescoberta. Entre sombras e segredos que fora melhor deixar enterrar, o olhar de Ana moldou a nova realidade, e ele precisava de respostas. O futuro não parecia mais tão claro. Marcos olhou nos olhos de Ana, e o silêncio parecia gritar ao redor. Filha de Clara. Aquela frase ecoava, repetindo-se em sua mente. Ele estava paralisado, enfrentando uma verdade que nunca imaginou. Ana, como olhar cansado, parecia esperar por uma reação que ele ainda não sabia como dar. O mundo a grave sua volta começou a girar novamente, mas a confusão paralisava seus pensamentos. E naquele momento de caos, a mão de Ricardo, que até então permanecia ao lado de Ana, se moveu de repente. Ele segurou os braços de Ana e olhou intensamente para Marcos. Marcos, precisamos conversar. Sua voz era firme, mas havia um tremer sutil que denunciava a tensão que pairava no ar. Marcos não sabia como reagir. Ele queria gritar, perguntar por que tudo estava desmoronando em sua frente, mas não podia. O passado, com suas dores e segredos, estava emergindo como monstros a grave tona. E agora, Ricardo parecia ter algo a dizer que poderia mudar ainda mais a sorte de todos. O tumulto na multidão aumentou. Os murmúrios se tornaram uma onda de curiosidade e especulação. Alguém chamou o médico novamente, enquanto outros olhavam como olhos arregalados, absorvendo o que acabara de acontecer. A tensão era palpável. Ana. Começou Ricardo hesitando, há algo que você e Marcos precisam saber. Ele puxou Ana para mais perto, como se estivesse tentado protegê-la, mas os dois estavam muito expostos. Quando Clara morreu, eu estava lá, e não foi um acidente. Ela estava com alguém. Suas palavras atingiram a todos como um soco no estômago. Um silêncio punido retornou, como se o tempo tivesse congelado. As pessoas ao redor trocaram olhares confusos, seu burburino se extinguindo rapidamente. Como assim, com quem? A voz de Ana soou como um sussurro perdido em meio ao ruído da multidão. Eu não sei exatamente. Era, Ricardo hesitou novamente. Era um homem, um antigo conhecido dela. Ele pode ter tido algo a ver com a morte dela. Uma onda de choque percorreu a multidão. O sol parecia perder sua luz, e Marcos sentiu o estômago embrular. Você está dizendo que Clara pode ter sido assassinada? A fala de Marcos saiu como um grito abafado. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Um frio percorreu suas costas e suas mãos se fechavam em punho. Eu não tenho certeza, mas ela tinha um diário. Ricardo colocou a mão na cabeça, claramente atormentado. Ela mencionou encontros secretos, e depois, algumas semanas antes de morrer, ela parecia assustada. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter falado com você.
Ana balançou a cabeça, sua expressão era uma mistura de incredulidade e raiva. Então, o que você está dizendo é acentuada que tudo isso pode estar conectado, eu. Eu não sabia que ela tinha medo, temos que encontrar o diário, ele pode ter as respostas que precisamos. Ricardo olhou para Marcos, suas palavras pesadas carregavam um significado ainda maior do que todos imaginavam. Marcos mal conseguia respirar. Ele agora se via não apenas como um milionário solitário, mas como parte de um mistério sombrio que envolve a sua falecida esposa e a mulher que despertou emoções que ele achava estarem enterradas para sempre. Se Clara realmente tinha um segredo, qual era a extensão disso, ele virou-se para Ana, que agora exigia respostas. Você sabia, não é acentuada? Você sabia de algo? A acusação estava ali no ar. A dor, a verdade, tudo pesava. Ana se afastou, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu juro, eu não sei de nada, só descobri sobre você há pouco tempo. Não tinha coragem de te procurar, no meio dessa tempestade emocional, o parque parecia pequeno e sufocante. Uma verdade obscura se insinuava entre eles, e por trás de cada olhar havia um novo mistério. O que mais estava escondido? Marcos percebeu que a busca pelo amor agora se tornava uma corrida contra o tempo, um sprint na direção de respostas que poderiam desmoronar tudo. Ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa. Mas a pergunta permanecia: será que descobrir a verdade traria a cura ou apenas mais dor? E se tudo estivesse conectado a algo mais profundo, mais sombrio do que ele poderia imaginar? O futuro agora parecia ainda mais incerto. Marcos olhou nos olhos de Ana e o silêncio parecia gritar ao redor. Fila de Clara. Aquela frase ecoava, repetindo-se em sua mente. Ele estava paralisado, enfrentando uma verdade que nunca imaginou. Ana, como olhar cansado, parecia esperar por uma reação que ele ainda não sabia como dar. O mundo a grave sua volta começou a girar novamente, mas a confusão paralisava seus pensamentos. A mão de Ricardo se moveu de repente. Ele segurou os braços de Ana e olhou intensamente para Marcos. Marcos, precisamos conversar. Sua voz era firme, mas havia um tremer sutil que denunciava a tensão que pairava no ar. Marcos não sabia como reagir. Ele queria gritar, perguntar por que tudo estava desmoronando em sua frente, mas não podia. O passado, com suas dores e segredos, estava emergindo como monstros a grave tona. E agora, Ricardo parecia ter algo a dizer que poderia mudar ainda mais a sorte de todos. O tumulto na multidão aumentou. Os murmúrios se tornaram uma onda de curiosidade e especulação. Alguém chamou o médico novamente, enquanto outros olhavam com olhos arregalados, absorvendo o que acabara de acontecer. Ana, começou Ricardo hesitando, há algo que você e Marcos precisam saber. Ele puxou Ana para mais perto, como se estivesse tentando protegê-la, mas os dois estavam muito expostos. Quando Clara morreu, eu estava lá, e não foi um acidente, ela estava com alguém. Suas palavras atingiram a todos como um soco no estômago. Um silêncio punido retornou, como se o tempo tivesse congelado. As pessoas ao redor trocaram olhares confusos, seu burburino se extinguindo rapidamente. Como assim, Comkem, a voz de Ana soou como um sussurro perdido em meio ao ruído da multidão. Eu não sei exatamente. Era, Ricardo hesitou novamente, era um homem. Um antigo conhecido dela. Ele pode ter tido algo a ver com a morte dela. Uma onda de choque percorreu a multidão. O sol parecia perder sua luz e Marcos sentiu o estômago embrular. Você está dizendo que Clara pode ter sido assassinada. A fala de Marcos saiu como um grito abafado. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Um frio percorreu suas costas e suas mãos se fecharam em punho. Eu não tenho certeza. Mas ela tinha um diário. Ricardo colocou a mão na cabeça, claramente atormentado. Ela mencionou encontros secretos, e depois, algumas semanas antes de morrer, ela parecia assustada. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter falado com você. Ana balançou a cabeça, sua expressão era uma mistura de incredulidade e raiva. Então, o que você está dizendo é acentuada que tudo isso pode estar conectado. Eu não sabia que ela tinha medo, temos que encontrar o diário. Ele pode ter as respostas que precisamos. Ricardo olhou para Marcos, suas palavras pesadas carregavam um significado ainda maior do que todos imaginavam. Marcos mal conseguia respirar. Ele agora se via não apenas como um milionário solitário, mas como parte de um mistério sombrio que envolve a sua falecida esposa e a mulher que despertou emoções que ele achava estarem enterradas para sempre. Se Clara realmente tinha um segredo, qual era a extensão disso? E enquanto ele lutava com essas perguntas, uma onda de gritos se ergueu na multidão. Todos viraram a cabeça e Marcos ficou paralisado ao ver um homem alto e encapuzado surgir da multidão. O coração dele disparou. Havia algo de ameaçador naquela figura.
O homem apontou diretamente para Marcos. Você precisa saber a verdade sobre Clara. Sua voz ecoou cheia de urgência e pânico. Marcos sentiu o sangue gelar, que me acentuada voz. Gritou tentando manter a voz firme, mas a tremedeira traiu seu terror. O diário não é acentuada o que parece. O homem avançou, mas a multidão começou a se agitar. Ele então fez um movimento rápido, puxou um objeto brilhante de dentro do casaco e o lançou em direção a Marcos. Um grito cortou o ar. Uma corrente de choque percorreu a multidão como um relâmpago. Quando o objeto atingiu o chão, um estalo ensurdecedor ecoou. Era uma fotografia amarelada, rasgada no meio, mas ainda reconhecível. Ele se agachou, o coração batendo freneticamente. Era uma foto de Clara, mas não sozinha. Ao seu lado, um homem que Marcos não conhecia. E mais preocupante, havia um olhar de amor entre eles. Marcos não. Gritou Ana, mas era tarde demais. Ele já havia apanado a foto. A verdade que estava prestes a emergir poderia destruir tudo. Marcos sentia seu mundo desmoronar. O que estava acontecendo. A imagem na sua frente desafiava tudo o que ele sabia. O passado estava de volta mais perigoso do que nunca. E agora, o que mais ele não sabia. A reviravolta que estava prestes a engolir suas vidas poderia ser mais devastadora do que ele imaginava. A busca por respostas se tornava uma questão de vida ou morte, e o que quer que emergisse poderia mudar tudo para sempre. Marcos sentia seu coração disparar enquanto fixava os olhos na fotografia rasgada. A imagem de Clara ao lado de um estranho girava em sua cabeça, uma maré de lembranças e emoções. O ambiente estava tenso, como se todos ao redor segurassem a respiração. O homem encapuzado na multidão olhava como um misto de satisfação e medo, como se soubesse que acabara de lançar uma bomba sobre a vida de Marcos. Que me acentuada esse homem? Marcos perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. O olhar de Ana, antes cheio de confusão, agora transparecia uma tristeza que furava seu coração. Ricardo assegurava firme pelo braço, enquanto o resto da multidão murmurava sem parar, as vozes se misturando em um zumbido desconfortável. O que você sabe, Ricardo? Ana exigiu, sua voz se elevando numa mistura de dor e indignação. Você não pode ter segurado essa informação desde o início. Ricardo parecia dividido. Ele mordeu o lábio, olhando para o homem encapuzado que agora se movia para mais perto. Eu só soube após a morte dela, e a verdade está em, mas antes que ele pudesse concluir, o estranho gritou de repente. Vocês têm que entender, Clara não era quem vocês pensavam. A multidão suspirou em uníssono, presa entre a expectativa e o medo. Ela tinha uma vida dupla. Enquanto todos acreditavam que ela era uma mulher simples, ela estava se metendo em coisas muito mais profundas. Marcos mal podia acreditar. O que você está dizendo, o que Clara fez, o pânico se apoderava dele, close-ups das lembranças de sua esposa piscando em sua mente. Tráfico de informações, Marcos, era uma agente. Seu marido não sabia. Os olhos do homem brilhavam com uma intensidade que fez Marcos recuar. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que Clara parecia distante, pensativa. As noites que passava fora, as conversas que ela não compartilhava. No fundo, ele sempre soubera que havia algo oculto, mas ser uma agente, isso era demais. Isso não pode ser verdade. Ana gritou a voz tremendo, minha mãe é uma agente. Porque ninguém comentou sobre isso antes. As lágrimas caíam livremente em seu rosto. Aparentemente, ela estava em conflito com alguém que estava prestes a descobrir suas realidades, e ele pode ter algo a ver com a morte dela. O homem encapuzado se aproximou mais, e Marcos pôde sentir a adrenalina disparar, uma mistura de raiva e curiosidade. Ele queria agarrar a verdade que estava sendo oferecida, mas a dor da perda de Clara ainda obscurecia seu julgamento. Nesse momento, uma mulher na multidão gritou. Olhem! Ela apontava para o céu enquanto todos desviavam o olhar. Um carro preto imponente parecia parar em alta velocidade no final da rua. As portas se abriram e uma série de homens bem vestidos e flanqueados por seguranças desceram, como se saíssem de um filme de ação. Marcos sentiu um arrepio. Quem eram esses homens? Onde estavam? Esses são os parceiros dela. O encapuzado gritou, agora sua voz carregando um peso de desespero. Vocês têm que ouvir. Mas a multidão começava a se dispersar em pânico. As pessoas olharam por cima dos ombros buscando abrigo, com murmúrios em crescendo, a tensão no ar era palpável. Marcos, tomando coragem, exclama, não, espera, o que você quer dizer com parceiros, o que Clara realmente fez, a sensação de solidão foi substituída por um desejo voraz de entender. Mas antes que o homem pudesse responder, um dos homens de terno começou a andar na direção do grupo. Ele tinha um olhar intenso, como se estivesse preso em outro mundo.
Marcos sentiu uma arrepio correr pela espina. Ela tinha que ter feito a escola certa, o homem disse, sua voz baixa e firme, mas suficiente para fazer todos escutarem, e ela não fez. Todos pararam, o silêncio caiu novamente, os seguranças trocaram olhares significativos. E foi ali que Marcos percebeu. Isso não era apenas sobre amor, mas sobre uma teia de mentiras, traições e dilemas morais que cruzavam muito mais do que suas vidas. Ele não estava apenas em busca de respostas, mas estava prestes a ser puxado para um jogo onde o amor e a traição se entrelaçavam de formas que ele nunca imaginou. O homem de terno olhou diretamente para Marcos. Você quer saber a verdade? Um dia em breve você receberá o que merece, mas a verdadeira questão é acentuada, o que você está disposto a perder. Marcos sentiu seu coração afundar. A fotografia declara a verdade sobre Ana, o mistério do passado, tudo girava ao seu redor como uma tempestade. Ele estava no olho do furacão, sem saber o que estava prestes a ocorrer. A única certeza que tinha era de que a vida que conhecia estava prestes a se despedaçar completamente. Marcos sentia seu coração disparar enquanto fixava os olhos na fotografia rasgada. A imagen de Clara ao lado de un extraño giraba en su cabeza, uma maré de lembranças e emoções. O ambiente estava tenso, como se todos ao redor segurassem a respiração. O homem encapuzado na multidão olhava como um misto de satisfação e medo, como se soubesse que acabara de lançar uma bomba sobre a vida de Marcos. Que me acentuada esse homem? Marcos perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. O olhar de Ana, antes cheio de confusão, agora transparecia uma tristeza que furava seu coração. Ricardo assegurava firme pelo braço, enquanto o resto da multidão murmurava sem parar, as vozes se misturando em um zumbido desconfortável. O que você sabe, Ricardo? Ana exigiu, sua voz se elevando numa mistura de dor e indignação. Você não pode ter segurado essa informação desde o início. Ricardo parecia dividido. Ele mordeu o lábio, olhando para o homem encapuzado que agora se movia para mais perto. Eu só soube após a morte dela, e a verdade está em, mas antes que ele pudesse concluir, o estranho gritou de repente. Vocês têm que entender, Clara não era quem vocês pensavam. A multidão suspirou em uníssono, presa entre a expectativa e o medo. Ela tinha uma vida dupla. Enquanto todos acreditavam que ela era uma mulher simples, ela estava se metendo em coisas muito mais profundas. Marcos mal podia acreditar. O que você está dizendo, o que Clara fez, o pânico se apoderava dele, close-ups das lembranças de sua esposa piscando em sua mente. Tráfico de informações, Marcos, era uma agente. Seu marido não sabia. Os olhos do homem brilhavam com uma intensidade que fez Marcos recuar. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que Clara parecia distante, pensativa. As noites que passava fora, as conversas que ela não compartilhava. No fundo, ele sempre soubera que havia algo oculto, mas ser uma agente, isso era demais. Isso não pode ser verdade. Ana gritou a voz tremendo, minha mãe é uma agente. Porque ninguém comentou sobre isso antes. As lágrimas caíam livremente em seu rosto. Aparentemente, ela estava em conflito com alguém que estava prestes a descobrir suas realidades, e ele pode ter algo a ver com a morte dela. O homem encapuzado se aproximou mais, e Marcos pôde sentir a adrenalina disparar, uma mistura de raiva e curiosidade. Ele queria agarrar a verdade que estava sendo oferecida, mas a dor da perda de Clara ainda obscurecia seu julgamento. Nesse momento, uma mulher na multidão gritou. Olhem! Ela apontava para o céu enquanto todos desviavam o olhar. Um carro preto imponente parecia parar em alta velocidade no final da rua. As portas se abriram e uma série de homens bem vestidos e flanqueados por seguranças desceram, como se saíssem de um filme de ação. Marcos sentiu um arrepio. Quem eram esses homens? Onde estavam? Esses são os parceiros dela, o encapuzado gritou, agora sua voz carregando um peso de desespero. Vocês têm que ouvir, mas a multidão começava a se dispersar em pânico. As pessoas olharam por cima dos ombros buscando abrigo, com murmúrios em crescendo, a tensão no ar era palpável. Marcos, tomando coragem, exclama, não, espera, o que você quer dizer com parceiros, o que Clara realmente fez, a sensação de solidão foi substituída por um desejo voraz de entender. Mas antes que o homem pudesse responder, um dos homens de terno começou a andar na direção do grupo. Ele tinha um olhar intenso, como se estivesse preso em outro mundo. Marcos sentiu um arrepio correr pela espina. Ela tinha que ter feito a escola certa, o homem disse, sua voz baixa e firme, mas suficiente para fazer todos escutarem, e ela não fez. Todos pararam, o silêncio caiu novamente, os seguranças trocaram olhares significativos. E foi ali que Marcos percebeu. Isso não era apenas sobre amor, mas sobre uma teia de mentiras, traições e dilemas morais que cruzavam muito mais do que suas vidas.
Ele não estaba apenas en busca de respostas, mas estaba prestes a ser puxado para un jogo onde o amor e a traição se entrelazaban de formas que ele nunca imaginou. O homem de terno olhou diretamente para Marcos. Você quer saber a verdade? Um dia em breve você receberá o que merece, mas a verdadeira questão é acentuada, o que você está disposto a perder. Nesse instante, Ana de repente desabou aos pés de Marcos, seu corpo sendo tomado por espasmos. Não, Ana! O grito de Marcos ecoou no ar. Ele se agachou, tentando segurar a cabeça dela, mas a situação estava fugindo do controle. As pessoas na multidão começaram a empurrar umas outras, buscando escapar do pânico que se esparramava. Mas antes que Marcos pudesse entender o que estava acontecendo, Ana olhou para cima, seus olhos cheios de dor e algo mais, olhar que parecia distorcido, quase ameaçador. Você não sabe. Marcos, você não sabe. En un instante, algo dentro dela pareceu mudar, como se uma máscara tivesse sido repentinamente arremessada. Marcos estaba atonito, a voz de Ana, já tão frágil, agora soaba como uma advertência. Eles está ouvindo por você precisa fugir. Apressado em seu peito subia, sua mente tentava entender a confusão que se formou numa frasão de segundos. E, como se as palavras dela acendessem botão invisível, os homens de terno começaram a se mover na direção dele. A expressão de deles era assassina. O cerco se apertava e Marcos percebeu a gravidade da situação. A cada passo que o homem dava, uma verdade mais sombria se desenrolava. O calor da revelação batia em seu rosto como golpe de vento quente. Marcos, a verdade apavora, mas o amor pode salvar. Ou te destruir. A voz do homem de terno ecoou enquanto a escuridão que cercava Marcos parecia engolí-lo. Tudo ao seu redor se resumia em caos, e a única coisa que ele soube com certeza era que a vida que conhecia já não existia mais. E no fundo, uma única pergunta pairava no ar. Quem realmente eram os vilões dentro daquela história? Marcos sentia seu coração disparar enquanto fixava os olhos na fotografia rasgada. A imagem de Clara ao lado de estranho girava em sua cabeça, uma maré de lembranças e emoções. O ambiente estava tenso, como se todos ao redor segurassem a respiração. O homem encapuzado na multidão olhava como misto de satisfação e medo, como se soubesse que acabara de lançar uma bomba sobre a vida de Marcos. Que me acentuada esse homem? Marcos perguntou, a voz saindo quase como sussurro. O olhar de Ana, antes cheio de confusão, agora transparecia uma tristeza que furava seu coração. Ricardo assegurava firme pelo braço, enquanto o resto da multidão murmurava sem parar, as vozes se misturando em zumbido desconfortável. O que você sabe, Ricardo? Ana exigiu, sua voz se elevando numa mistura de dor e indignação. Você não pode ter segurado essa informação desde o início. Ricardo parecia dividido. Ele mordeu o lábio, olhando para o homem encapuzado que agora se movia para mais perto. Eu só soube após a morte dela, e a verdade está em, mas antes que ele pudesse concluir, o estranho gritou de repente. Vocês têm que entender, Clara não era quem vocês pensavam. A multidão suspirou em uníssono, presa entre a expectativa e o medo. Ela tinha uma vida dupla. Enquanto todos acreditavam que ela era uma mulher simples, ela estava se metendo em coisas muito mais profundas. Marcos mal podia acreditar. O que você está dizendo? O que Clara fez? O pânico se apoderava dele, close-ups das lembranças de sua esposa piscando em sua mente. Tráfico de informações, Marcos era um agente, seu marido não sabia. Os olhos do homem brilhavam com uma intensidade que fez Marcos recuar. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que Clara parecia distante, pensativa. As noites que passava fora, as conversas que ela não compartilhava. No fundo, ele sempre soubera que havia algo oculto, mas ser uma agente, isso era demais. Isso não pode ser verdade, Ana gritou a voz tremendo. Minha mãe é uma agente, porque ninguém comentou sobre isso antes. As lágrimas caíam livremente em seu rosto. Aparentemente, ela estava em conflito com alguém que estava prestes a descobrir suas realidades, e ele pode ter algo a ver com a morte dela. O homem encapuzado se aproximou mais, e Marcos pôde sentir a adrenalina disparar, uma mistura de raiva e curiosidade. Ele queria agarrar a verdade que estava sendo oferecida, mas a dor da perda de Clara ainda obscurecia seu julgamento. Nesse momento, uma mulher na multidão gritou. Olhem! Ela apontava para o céu enquanto todos desviavam o olhar. Carro preto imponente parecia parar em alta velocidade no final da rua. As portas se abriram e uma série de homens bem vestidos e flanqueados por seguranças desceram, como se saíssem de filme de ação. Marcos sentiu arrepio. Quem eram esses homens? Onde estavam? Esses são os parceiros dela. O encapuzado gritou, agora sua voz carregando peso de desespero.
Voces tem que ouvir, mas a multidão começava a se dispersar en pánico. As pessoas olaram por cima dos ombros, buscando abrigo, con murmurios encrescendo, a tensão no ar era palpável. Marcos, tomando coraje, me exclama, "Não, espera. O que você quer dizer com parceiros? O que Clara realmente fez? A sensação de solidão foi substituída por desejo voraz de entender. Mas antes que o homem pudesse responder, dos homens de terno começou a andar na direção do grupo. Ele tinha olhar intenso, como se estivesse preso em outro mundo. Marcos sente arrepio correr pela espina. Ela tinha que ter feito a escola certa, o homem disse, sua voz baixa e firme, mas suficiente para fazer todos escutarem. Ela não fez, todos pararam, o silêncio caiu novamente, os seguranças trocaram olares significativos, e foi ali que Marcos percebeu. Isso não era apenas sobre amor, mas sobre uma teia de mentiras, traições e dilemas morais que cruzavam muito mais do que suas vidas. Ele não estava apenas em busca de respostas, mas prestes a ser puxado para jogo onde o amor e a traição se entrelaçavam de formas que ele nunca imaginou. O homem de terno olhou diretamente para Marcos. Você quer saber a verdade? Dia em breve você receberá o que merece, mas a verdadeira questão é acentuada, o que você está disposto a perder. Nesse instante, Ana de repente desabou aos pés de Marcos, seu corpo sendo tomado por espasmos. Não, Ana! O grito de Marcos ecoou no ar. Ele se agachou, tentando segurar a cabeça dela, mas a situação estava fugindo do controle. As pessoas na multidão começaram a empurrar umas outras, buscando escapar do pânico que se esparramava. Mas antes que Marcos pudesse entender o que estava acontecendo, Ana olhou para cima, seus olhos cheios de dor e algo mais, olhar que parecia distorcido, quase ameaçador. Você não sabe. Marcos, você não sabe, en instante algo dentro dela pareceu mudar, como se uma máscara tivesse sido repentinamente arremessada. Marcos estava atónito, a voz de Ana, já tão frágil, agora soava como uma advertência. Ele se está ouvindo por você, você precisa fugir. A pressão em seu peito subia, sua mente tentava entender a confusão que se formou numa fração de segundos. E como se as palavras dela acendessem botão invisível, os homens de terno começaram a se mover na direção dele. A expressão de deles era assassina. O cerco se apertava e Marcos percebeu a gravidade da situação. A cada passo que o homem dava, uma verdade mais sombria se desenrolava. O calor da revelação batia em seu rosto como golpe de vento quente. Marcos, a verdade apavora, mas o amor pode salvar, ou te destruir. A voz do homem de terno ecoou enquanto a escuridão que cercava Marcos parecia engolí-lo. Tudo ao seu redor se resumia em caos, e a única coisa que ele soube com certeza era que a vida que conhecia estava prestes a se despedaçar completamente. A multidão agora parecia mar de sombras, os rostos se distorcendo em pura agonia. Uma voz conhecida surgiu numa fração de segundo. Marcos, era Ricardo, gritando com determinação. Ele correu para Marcos, mas antes que pudesse se aproximar, dos homens de terno ergueu a mão. Não se aproxime, e acentuada aviso. Os seguranças se prepararam para rir, mas então algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma rajada de vento passou pela praça, e dentro do tumulto, uma mulher emergiu. Ela vestia longo casaco preto e o capuz a cobria quase por completo, mas apesar disso, era impossível não reconhecer a essência. Clara era ela. Marcos ficou paralisado, a mente em conflito. Não era apenas uma ilusão, era Clara viva, embora envolta em sombras. O que isso significava? O passado se chocou como presente e o tempo pareceu se dobrar. Marcos, você precisa me ouvir. A verdade é que eles não querem que você saiba. Antes que pudesse terminar, uma explosão ecoou ao longe. O chão tremeu e o caos tomou conta de vez. A multidão gritou e Clara desapareceu no mesmo instante, como se nunca tivesse estado ali, mas a imagem dela ficou marcada na mente de Marcos, o que estava acontecendo. A verdade estava mais próxima do que nunca, e agora ele precisava entender tudo: o legado, o amor e, principalmente, o que ele estava prestes a perder. Marcos sentia seu coração disparar enquanto fixava os olhos na fotografia rasgada. A imagen de Clara ao lado de estranho giraba en su cabeza, uma maré de lembranças e emoções. O ambiente estava tenso, como se todos ao redor segurassem a respiração. O homem encapuzado na multidão olhava como misto de satisfação e medo, como se soubesse que acabara de lançar uma bomba sobre a vida de Marcos. Que me acentuada esse homem? Marcos perguntou, a voz saindo quase como sussurro. O olhar de Ana, antes cheio de confusão, agora transparecia uma tristeza que furava seu coração. Ricardo a segurava firme pelo braço, enquanto o resto da multidão murmurava sem parar, as vozes se misturando em zumbido desconfortável.
O que você sabe, Ricardo, Ana exigiu, sua voz se elevando numa mistura de dor e indignação. Você não pode ter segurado essa informação desde o início. Ricardo parecia dividido. Ele mordeu o lábio, olhando para o homem encapuzado que agora se movia para mais perto. Eu só soube após a morte dela, e a verdade está em mim. Mas antes que pudesse concluir, o estranho gritou de repente. Vocês têm que entender, Clara não era quem vocês pensavam. A multidão suspirou em uníssono, presa entre a expectativa e o medo. Ela tinha uma vida dupla. Enquanto todos acreditavam que ela era uma mulher simples, ela estava se metendo em coisas muito mais profundas. Marcos mal podia acreditar. O que você está dizendo, o que Clara fez. O pânico se apoderava dele, close-ups das lembranças de sua esposa piscando em sua mente. Tráfico de informações, Marcos. Era uma agente, seu marido não sabia. Os olhos do homem brilhavam com uma intensidade que fez Marcos recuar. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que Clara parecia distante, pensativa. As noites que passava fora, as conversas que ela não compartilhava. No fundo, ele sempre soubera que havia algo oculto. Mas ser uma agente, isso era demais. Isso não pode ser verdade, Ana gritou a voz tremendo. Minha mãe é uma agente, porque ninguém comentou sobre isso antes. As lágrimas caíam livremente em seu rosto. Aparentemente, ela estava em conflito com alguém que estava prestes a descobrir suas realidades, e ele pode ter algo a ver com a morte dela. O homem encapuzado se aproximou mais, e Marcos pôde sentir a adrenalina disparar, uma mistura de raiva e curiosidade. Ele queria agarrar a verdade que estava sendo oferecida, mas a dor da perda de Clara ainda obscurecia seu julgamento. Nesse momento, uma mulher na multidão gritou. Olhem! Ela apontava para o céu enquanto todos desviavam o olhar. Um carro preto imponente parecia parar em alta velocidade no final da rua. As portas se abriram e uma série de homens bem vestidos e flanqueados por seguranças desceram, como se saíssem de um filme de ação. Marcos sentiu um arrepio. Quem eram esses homens? Onde estavam? Esses são os parceiros dela, o encapuzado gritou, agora sua voz carregando um peso de desespero. Vocês têm que ouvir, mas a multidão começava a se dispersar em pânico. As pessoas olharam por cima dos ombros, buscando abrigo, com murmúrios em crescendo, a tensão no ar era palpável. Marcos, tomando coragem, exclama, não, espera, o que você quer dizer com parceiros, o que Clara realmente fez, a sensação de solidão foi substituída por um desejo voraz de entender. Mas antes que o homem pudesse responder, um dos homens de terno começou a andar na direção do grupo. Ele tinha um olhar intenso, como se estivesse preso em outro mundo. Marcos sentiu um arrepio correr pela espina. Ela tinha que ter feito a escolha certa, o homem disse, sua voz baixa e firme, mas suficiente para fazer todos escutarem, e ela não fez. Todos pararam, o silêncio caiu novamente. Os seguranças trocaram olhares significativos. E foi ali que Marcos percebeu, isso não era apenas sobre amor, mas sobre uma teia de mentiras, traições e dilemas morais que cruzavam muito mais do que suas vidas. Ele não estava apenas em busca de respostas, mas prestes a ser puxado para um jogo onde o amor e a traição se entrelaçavam de formas que ele nunca imaginou. O homem de terno olhou diretamente para Marcos. Você quer saber a verdade? Um dia em breve você receberá o que merece, mas a verdadeira questão é acentuada, o que você está disposto a perder. Nesse instante, Ana de repente desabou aos pés de Marcos, seu corpo sendo tomado por espasmos. Não, Ana! O grito de Marcos ecoou no ar. Ele se agachou, tentando segurar a cabeça dela, mas a situação estava fugindo do controle. As pessoas na multidão começaram a empurrar umas outras, buscando escapar do pânico que se esparramava. Mas antes que Marcos pudesse entender o que estava acontecendo, Ana olhou para cima, seus olhos cheios de dor e algo mais, um olhar que parecia distorcido, quase ameaçador. Você não sabe. Marcos, você não sabe, e num instante algo dentro dela pareceu mudar, como se uma máscara tivesse sido repentinamente arremessada. Marcos estava atónito, a voz de Ana, já tão frágil, agora soava como uma advertência. Eles está ouvindo por você precisa fugir. A pressão em seu peito subia, sua mente tentava entender a confusão que se formou numa fração de segundos. E, como se as palavras dela acendessem um botão invisível, os homens de terno começaram a se mover na direção dele. A expressão de um deles era assassina. O cerco se apertava e Marcos percebeu a gravidade da situação. A cada passo que o homem dava, uma verdade mais sombria se desenrolava. O calor da revelação batia em seu rosto como um golpe de vento quente. Mas então a cena tomou um rumo inesperado. Ana, com a voz distorcida ainda, levantou uma mão e, em um movimento rápido, ela retirou algo de um bolso escondido. Era uma arma, a multidão silenciou instantaneamente.
Nao avanza, berrou Ana, o solos agora transbordando de uma furia que Marcos nunca había visto. Você não sabe o que ela fez. O homem de terno parou, aturdido, enquanto a realidade despencava sobre Marcos. A arma na mão de Ana não era apenas objeto de defesa. Ela estava em campo de batalha em que ele jamais imaginou que sua vida poderia estar envolvida. O que afinal ela sabia, porque estava disposta a atacar. Você não pode fazer isso, Ana, Marcos implorou, o terror espalhando-se pelo seu corpo. Ele não conseguia processar a cena, a mulher que amava Ali, prestes a tomar uma decisão que poderia arruinar tudo. Era como se o chão se abrisse sob seus pés. Não me force, Marcos. Não me force a escolher. Ela tremia, a arma firme em sua mão, mas os olhos cheios de lágrimas. Marcos sentiu uma onda de dor e confusão. Tudo ali parecia uma armadilha, como se labirinto tivesse se formado em torno deles. O homem de terno ficou paralisado, mas os seus homens não. Deles começou a se mover, e Marcos, em impulso, gritou: "Não, pare, ela é acentuada nossa aliada." As palavras soaram vazias, mas ele precisava encontrar uma maneira de salvá-la, de salvar ambos. E então a reviravolta bateu. O homem de terno olhou para trás e começou a rir, uma risada fria. "Aliada. Você realmente acha que é acentuada assim que isso funciona? Clara precisava de você lá, mas quem diria que escolhi colocar sua filha no centro da ação? Você estava apenas esperando, Marcos. Ela está prestes a descobrir a verdade agora." Marcos ficou em choque. O passado de Clara se entrançava agora como o futuro de Ana. A vida que achava que conhecia estava se desfazendo diante de seus olhos. O que mais estava escondido, o que mais ele não sabia, o ar tornou-se pesado e a imagem de Clara assombrava a mente. Ele estava prestes a perder tudo de novo, e o que estava em jogo podia ser mais do que apenas suas vidas, eram seus corações. A multidão estava paralisada, e a pergunta pairava no ar. O que aconteceria quando os fios da verdade finalmente se entrelaçassem, revelando segredos que poderiam consumir todos? Enquanto o silêncio se instalava, Marcos sabia que não tinha escola. A única saída agora era enfrentar o medo e descobrir, de uma vez por todas, o que a verdade realmente significava. Marcos sentia seu coração disparar enquanto fixava os olhos na fotografia rasgada. A imagem de Clara ao lado de estranho girava em sua cabeça, uma maré de lembranças e emoções. O ambiente estava tenso, como se todos ao redor segurassem a respiração. O homem encapuçado na multidão olhava como misto de satisfação e medo, como se soubesse que acabara de lançar uma bomba sobre a vida de Marcos. "Que me acentuada esse homem?" Marcos perguntou, a voz saindo quase como sussurro. O olhar de Ana, antes cheio de confusão, agora transparecia uma tristeza que furava seu coração. Ricardo assegurava firme pelo braço, enquanto o resto da multidão murmurava sem parar, as vozes se misturando em zumbido desconfortável. "O que você sabe, Ricardo?" Ana exigiu, sua voz se elevando numa mistura de dor e indignação. "Você não pode ter segurado essa informação desde o início." Ricardo parecia dividido. Ele mordeu o lábio, olhando para o homem encapuçado que agora se movia para mais perto. "Eu só soube após a morte dela, e a verdade está em..." Mas antes que ele pudesse concluir, o estranho gritou de repente: "Vocês têm que entender, Clara não era quem vocês pensavam." A multidão suspirou em uníssono, presa entre a expectativa e o medo. Ela tinha uma vida dupla. Enquanto todos acreditavam que ela era uma mulher simples, ela estava se metendo em coisas muito mais profundas. Marcos mal podia acreditar. "O que você está dizendo, o que Clara fez." O pânico se apoderava dele, close-ups das lembranças de sua esposa piscando em sua mente. Tráfico de informações, Marcos era um agente, seu marido não sabia. Os olhos do homem brilhavam com uma intensidade que fez Marcos recuar. Ele se lembrou das inúmeras vezes em que Clara parecia distante, pensativa. As noites que passava fora, as conversas que ela não compartilhava. No fundo, ele sempre soubera que havia algo oculto. Mas ser uma agente, isso era demais. "Isso não pode ser verdade", Ana gritou a voz tremendo. "Minha mãe é uma agente, porque ninguém comentou sobre isso antes." As lágrimas caíam livremente em seu rosto. Aparentemente, ela estava em conflito com alguém que estava prestes a descobrir suas realidades, e ele pode ter algo a ver com a morte dela. O homem encapuçado se aproximou mais, e Marcos pôde sentir a adrenalina disparar, uma mistura de raiva e curiosidade. Ele queria agarrar a verdade que estava sendo oferecida, mas a dor da perda de Clara ainda obscurecia seu julgamento. Nesse momento, uma mulher na multidão gritou: "Olhem!" Ela apontava para o céu enquanto todos desviavam o olhar. Um carro preto imponente parecia parar em alta velocidade no final da rua. As portas se abriram e uma série de homens bem vestidos e flanqueados por seguranças desceram, como se saíssem de um filme de ação. Marcos sentiu um arrepio.
Quem eram esses homens? Onde estavam? Esses são os parceiros dela, o encapuzado gritou, agora sua voz carregando um peso de desespero. Voces tem que ouvir, mas a multidão começava a se dispersar em pânico. As pessoas olaram por cima dos ombros, buscando abrigo, com murmúrios crescendo, a tensão no ar era palpável. Marcos, tomando coragem, exclama, não, espera. O que você quer dizer com parceiros, o que Clara realmente fez? A sensação de solidão foi substituída por desejo voraz de entender. Mas antes que o homem pudesse responder, dos homens de terno começou a andar na direção do grupo. Ele tinha olhar intenso, como se estivesse preso em outro mundo. Marcos sentiu arrepio correr pela espina. Ela tinha que ter feito a escola certa, o homem disse, sua voz baixa e firme, mas suficiente para fazer todos escutarem. Ela não fez, todos pararam, o silêncio caiu novamente, os seguranças trocaram olares significativos, e foi ali que Marcos percebeu. Isso não era apenas sobre amor, mas sobre uma teia de mentiras, traições e dilemas morais que cruzavam muito mais do que suas vidas. Ele não estava apenas em busca de respostas, mas prestes a ser puxado para jogo onde o amor e a traição se entrelaçavam de formas que ele nunca imaginou. O homem de terno olhou diretamente para Marcos. Você quer saber a verdade? Dia em breve você receberá o que merece, mas a verdadeira questão é acentuada, o que você está disposto a perder. Nesse instante, Ana, de repente, desabou aos pés de Marcos, seu corpo sendo tomado por espasmos. Não, Ana, o grito de Marcos ecoou no ar. Ele se agachou, tentando segurar a cabeça dela, mas a situação estava fugindo do controle. As pessoas na multidão começaram a empurrar umas outras, buscando escapar do pânico que se esparramava. Mas antes que Marcos pudesse entender o que estava acontecendo, Ana olhou para cima, seus olhos cheios de dor e algo mais, olhar que parecia distorcido, quase ameaçador. Você não sabe. Marcos, você não sabe, e num instante algo dentro dela pareceu mudar, como se uma máscara tivesse sido repentinamente arremessada. Marcos estava atónito, a voz de Ana, já tão frágil, agora soava como uma advertência. Eles está ouvindo por você precisa fugir. A pressão em seu peito subia, sua mente tentava entender a confusão que se formou numa fração de segundos. E, como se as palavras dela acendessem botão invisível, os homens de terno começaram a se mover na direção dele. A expressão de deles era assassina. O cerco se apertava e Marcos percebeu a gravidade da situação. A cada passo que o homem dava, uma verdade mais sombria se desenrolava. O calor da revelação batia em seu rosto como golpe de vento quente. Então, a cena tomou rumo inesperado. A voz de Clara ecoou em sua mente, mas não era apenas isso. Marcos, eu sou seu pai. A frase foi como soco no estômago. Não era possível. Era golpe tão duro que ele mal conseguia respirar. Ana, que agora estava caindo sobre os próprios joelhos, soltou a arma, e tudo ao seu redor parecia desmoronar em mar de confusão. Marcos olhou para ela, implorando por mais respostas, mas seus olhos estavam cheios de arrependimento e dor. Eu não sabia, o homem de terno parou, e a multidão congestiona-se, as expressões de choque se espalhando. Clara havia preso muitos segredos, e uma montana de mentiras estava prestes a se desmoronar. Enquanto Marcos lutava com a ideia, as palavras da mulher desconhecida ainda ecoavam. Seus irmãos, eles estão por aqui. Os sussurros se ampliaram a grave medida que outras vozes ecoavam na multidão. Irmãos, o que você quer dizer com irmãos? Ricardo perguntou, sua voz tremula. Marcos olhava ao redor, a realidade tornando-se uma sinfonia de confusão. Como tudo poderia estar conectado daquela forma. O passado dele se entrelaçava com todos ao seu redor, e agora a sombra de Clara pairava sobre cada fragmento de verdade que ele pensava saber. Agora, como coração batendo forte, ele sabia que a busca por respostas não era apenas sobre quem era Clara ou sobre Ana, mas sobre descobrir uma verdade muito maior que unia todos eles. Uma verdade que ele não sabia se estava pronto para enfrentar, uma questão sem resposta pairava no ar, o que mais estava escondido sob a superfície. E mais importante, ele estaria pronto para descobrir. Marcos sentia o coração disparar enquanto fixava os olhos na fotografia rasgada. A imagen de Clara ao lado de estranho girava em sua cabeça, uma maré de lembranças e emoções. O ambiente estava tenso, como se todos ao redor segurassem a respiração. O homem encapuzado na multidão olhava como misto de satisfação e medo, como se soubesse que acabara de lançar uma bomba sobre a vida de Marcos. Que me acentuada esse homem? Perguntou Marcos, sua voz quase sussurro. O olhar de Ana, antes confuso, agora transparecia uma tristeza intensa.
Ricardo aseguraba firme pelo brazo en cuanto o resto da multidão murmuraba, misturando voces en un zumbido desconfortável. O que você sabe, Ricardo? Ana exigiu, sua voz se elevando impregnada de dor e indignação. Você não podia ter guardado essa informação. Ricardo parecia dividido. Ele mordeu o lábio, olhando para o homem encapuzado que se aproximava mais. Eu só soube da verdade após a morte dela, começou ele, mas foi interrompido pelo grito do desconhecido. Vocês precisam entender. Clara não era quem vocês pensavam, as palavras resultaram em um silêncio surdo enquanto a multidão absorvia a revelação. Ela tinha uma vida dupla. Enquanto todos acreditavam que ela era uma mulher comum, estava envolvida em algo muito maior, Marcos não conseguia processar. O que você quer dizer com isso? Que Clara era uma criminosa. Sua mente estava em turbilhão de lembranças. As conversas evasivas dela, as saídas à grave noite, tudo fazia sentido agora de uma maneira aterradora. Tráfico de informações, Marcos, ela era uma agente. Seu marido jamais soube. Quase como um soco no estômago, a afirmativa ressoou e Marcos desabou internamente. Ele se lembrou das vezes em que Clara parecia distante, trancada em seus pensamentos. O que mais ele tinha ignorado, a mulher da multidão gritou então, olhem. Todos se viraram para ver um carro preto parado em alta velocidade, enquanto as portas se abriam. Uma série de homens bem vestidos, cercados de seguranças, desceram como se saíssem de um filme. Marcos sentiu um arrepio. Quem eram esses homens? Estes são os colegas dela, o encapuzado gritou, sua voz agora carregada de desespero. Vocês têm que ouvir. Mas a multidão começou a se dispersar em pânico, as pessoas trocavam olhares nervosos, buscando abrigo. Calma, o que vocês querem? Marcos tomou coragem e perguntou, sua voz firme, mas tremendo por dentro. Ele precisava entender. O homem de terno virou-se lentamente, um sorriso frio se desenhando em seus lábios. Ela fez a escola errada, o homem disse, sua voz encorpada, cada palavra pesava mais que uma rocha. E agora nós temos que reverter isso antes que seja tarde. Os olhos de Ana se arregalaram e Marcos fez uma conexão. Vocês estão aqui para... A pergunta ficou no ar, uma sombra de uma indecisão crescente. Então, um movimento brusco. Ana desabou diante dele, seu corpo se contorcendo em espasmos. Não, Ana. O grito de Marcos ecoou na multidão. Ele se agachou, tentando acompanhá-la, mas a confusão era um redemoinho ao redor. Ela olhou para cima, seus olhos transbordando de algo além de dor. Marcos, você não sabe, ele se está ouvindo por você. A pressão em seu peito subia e as palavras de Ana ecoavam em sua mente, rápidas e intensas. O cerco se fechava e ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada. Marcos, cercado pela escuridão de segredos e mentiras, respirou fundo. Ele precisava decidir se enfrentaria tudo isso ou se deixaria os medos terem o controle. O homem de terno se aproximou lentamente, um olhar intenso nos olhos. Você quer saber a verdade. O grande jogo está prestes a começar. E a pergunta que você deve se fazer é acentuada, o que você está disposto a perder? Toda a multidão parou. O silêncio foi ensurdecedor, cada uma aguardando a primeira ação. Podia sentir os olhos de todos voltados para ele. O futuro parecia incerto e o feitiço do passado pesava na sua mente. O que ele realmente queria. E como ele enfrentaria o que estava por vir, Marcos olhou para Ana, que ainda gemia no chão, apenas um pulsar de esperança navegando em suas palavras. A batalha não era apenas dele. Agora cada escola ecoava nas vidas de todos ao redor. E assim, a história de amor se tornara uma busca desesperada pela verdade. Antes de mais nada, ele precisava acelerar seu coração com a pergunta. Estava pronto para enfrentar tudo, mais do que necessário, a hora de agir era agora. Agora é aqui, o momento é acentuada seu. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vamos trazer. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você continue recebendo nosso conteúdo. Inunde a sessão de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E não espere NM mais UM segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com suas ações. Vamos juntos nessa jornada.